Muitos têm se perguntado por que o combustível ficou tão caro. Muitos têm perguntado como que tudo isso afeta ou é afetado inclusive pela própria Petrobras. Eu quero trazer essas e outras respostas que envolvem esse tema nesse vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês e agora sim me acompanharem até o final desse vídeo. Bom, pessoal, primeiro eu quero começar trazendo para vocês a composição dos combustíveis, porque muita gente fala e reclama, inclusive, do preço final que tá lá na bomba, né, do posto de combustível, mas não entende direito como funciona essa composição. Essa imagem que vocês estão vendo na tela, no próprio site da Petrobras, eles disponibilizaram como funciona essa composição. Então sim, mais de 33,5% é realização da própria Petrobras, né, então é o preço que acaba sendo influenciado pela Petrobras, mas nós temos também 38, quase 40% de imposto sobre os combustíveis. É muito importante ressaltar isso, né, gente, porque nós sabemos que aqui no Brasil nós taxamos muito consumo e por mais que nesse momento tanto o governo federal como alguns estados estejam fazendo alguns esforços para tentar reduzir, por exemplo, ICMS e outros impostos, para tentar reduzir a questão do combustível lá na ponta final para o consumidor, ainda assim, isso sozinho não consegue fazer tanto milagre assim, porque quando nós falamos do preço do combustível, existem outras variáveis como o preço do barril do petróleo e o dólar que podem acabar afetando e que basicamente eu vou ter que contar um pouquinho dessa história, pelo menos do ano de 2020 para cá, para a gente entender essa disparada de preços lá na ponta final para os consumidores. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o barril de petróleo. E aqui eu quero falar do Brent porque é basicamente nele que a Petrobras se baliza e não no WTI, que é outro tipo, né, de petróleo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala do Brent, lá no pior período da pandemia, em março, abril, ele chegou a negociar a 35 dólares o barril de petróleo. De lá para cá, ele simplesmente hoje, no dia que eu tô gravando, tá negociando a 75 dólares, ou seja, ele mais do que dobrou de valor do ano passado para cá. E por que isso aconteceu, né, gente? Nós primeiro precisamos trazer um pouco da OPEP para essa história. Quando veio a questão da pandemia, a OPEP, ela decidiu, né, ali com todos os países que participam da organização, em reduzir a produção diária de barril de petróleo. E por que isso? Porque com as pessoas ficando um pouco mais em casa, com os períodos de lockdown, por várias indústrias, né, sendo paralisadas, as pessoas circulando menos, então a previsão era que a demanda por combustíveis, a demanda por petróleo ia cair bastante. Então, nada mais justo do que ela cortar essa produção para tentar regular um pouco os preços, né? E aí o que aconteceu foi justamente isso. Nós tivemos uma demanda muito menor por combustíveis, o preço do barril do petróleo acabou caindo bastante também, só que rapidamente as economias começaram a tentar se recuperar, começaram a tentar retomar a normalidade e tudo isso foi demandando novamente mais petróleo. E o que acontece? A OPEP, quando ela fez esses cortes, ela disse que iria retomar gradualmente essa produção junto aos países que participam então da organização. E nós ainda não voltamos, inclusive, ao mesmo nível de produção antes da pandemia. Então ela está incluindo aos poucos, né, aumentando essa questão da produção, mas nós ainda não voltamos à normalidade. E o que acontece? Nessa recuperação, que cada vez em alguns países tem sido mais rápida, a demanda por combustível, a demanda por petróleo aumentou bastante. E aí, consequentemente, quando você tem uma demanda muito grande e também uma oferta, né, que não está conseguindo suprir toda essa demanda, a gente vê essa escalada dos preços. Agora, quando a gente vem aqui para o Brasil, existe um outro fator também, tá? Eu falei para vocês, inclusive, do Brent, trouxe o preço dele em dólar, e quando a gente fala aqui do Brasil, nós temos a própria questão do câmbio, né? Então, o nosso real, ele se desvalorizou bastante. Por quê? Porque o dólar, em 2020, ele chegou a fechar com quase 30% de variação, né? Então, ou seja, ele ficou 30% mais caro do que ele já era, porque dólar é isso, né? Muitas pessoas ficam falando, ah, vou esperar ele ficar barato para comprar, mas dólar parece que sempre fica mais caro. E aí o que acontece? De lá para cá, nesse ano de 2021, nós também já temos aí uma alta de mais de 1% para o dólar. Consequentemente, isso desvaloriza bastante
o real e o dólar valorizado, consequentemente, como todas as commodities, elas são negociadas, né, mundialmente, elas são negociadas em dólar, isso encarece muito os nossos produtos aqui no Brasil. Não somente o combustível, mas também arroz, feijão, vários outros produtos que no mercado vocês também já devem ter reclamado que tá tudo custando o olho da cara. Agora, trazendo isso um pouco para o lado da Petrobras, é importante a gente ressaltar o seguinte: ela não é autossuficiente e por isso que a política de preços dela acaba se balizando no dólar, porque da mesma maneira que ela exporta parte, né, do petróleo que ela extrai, que ela refina, alguns outros derivados que ela não consegue ser autossuficiente, ela precisa importar. E aí vem um ponto muito importante: como que o preço do barril do petróleo e o próprio dólar podem influenciar nos resultados de Petrobras. Para trazer isso para vocês, eu quero compartilhar com vocês a tela do Trade Map, porque aqui tem algumas informações muito importantes, tá? Aqui eu tô na lâmina de empresas de Petrobras e eu quero começar trazendo para vocês aqui a questão das margens. Então nós temos uma margem EBITDA, ou seja, olhando muito mais a parte operacional de Petrobras, de mais de 67%, e nós temos uma margem líquida de 30%. Isso considerando, tá, gente, os últimos 12 meses, como vocês podem ver aqui embaixo. Isso são margens muito relevantes, são boas margens que a Petrobras tem operado, mas muito por conta disso aqui que vocês estão vendo, tá? Esse lifting cost que eu tô apontando para vocês, ele é o custo que a Petrobras tem para extrair e refinar petróleo. É claro que existem outros custos da empresa em si, né, que isso vai acabar pesando ali nos resultados e tudo mais, mas esse é o custo dessa parte operacional dela, e ele é um custo muito baixo. E aí o que acontece? Se a gente olhasse esse custo em março, né, do ano passado de 2020, onde o barril do petróleo ele acabou despencando, claro que a Petrobras ela acaba tendo margens um pouco menores, porque o barril de petróleo, que simplesmente antes negociava a 60, 70 dólares, veio a negociar a 30. Agora, quando a gente vê o inverso, né, o barril de petróleo voltando aos 60, 70, 75 dólares, né, que é o que a gente viu do ano passado para cá, consequentemente, a Petrobras, por ter esse custo muito baixo, ela consegue ter então e trabalhar com margens maiores, como eu mostrei para vocês. Um outro ponto importante da Petrobras é que aqui a gente também precisa lembrar que ela tem um custo muito baixo, até mesmo quando a gente fala da parte do pré-sal, que ele chega aí entre 2 e 3 dólares. Então, ela é uma das empresas que tem o menor custo para extração e refino, consequentemente ela consegue ter essas boas margens. E aí, dessa maneira que o aumento, né, ou a diminuição no preço do barril do petróleo pode acabar influenciando, né, nas próprias questões das receitas e das margens da Petrobras. Outro ponto relevante, a questão do câmbio, né? Claro que a questão do câmbio impacta não somente diretamente na cotação, né, do próprio barril de petróleo, né, do Brent, mas a própria questão das importações e exportações da Petrobras. Quando nós temos um real muito desvalorizado, isso favorece as exportações, porque fica muito mais barato para o gringo comprar da Petrobras. Então a Petrobras, ela consegue inclusive se beneficiar desse cenário também, de barril de petróleo nas alturas e também do próprio dólar nas alturas. É claro que é importante a gente saber separar as coisas nesse momento, porque tudo isso para quem investe na Petrobras acaba sendo positivo, mas lá para a ponta final, né, para o consumidor, isso acaba muitas vezes sendo negativo, porque todos esses fatores acabam impactando numa alta no preço dos combustíveis. Não somente isso, como vocês viram na composição que eu trouxe no início do vídeo, mas basicamente são todos esses fatores que estão impactando então no preço do combustível e também nos resultados que têm vindo muito bons da Petrobras. Enfim, gente, eu acho que eu consegui trazer as principais respostas sobre esse tema que vocês têm enviado bastante. Se você tem algum comentário para fazer, pode escrever logo aqui embaixo no vídeo, a gente está sempre atento aos comentários que vocês enviam. E se você chegou até o final do vídeo e ainda não deixou o seu like, faça isso agora e eu vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trade Map.